globalização e assimetria trabalhista e desindustrialização do Ocidente. Durante décadas, nós ouvimos uma promessa muito simples: a globalização tornaria todos mais prósperos. As empresas produziriam onde fosse mais barato. Os consumidores comprariam produtos por preços menores e os trabalhadores encontrariam novas oportunidades em uma economia cada vez mais moderna. Mas existe uma pergunta que durante muito tempo ficou em segundo plano: qual foi o preço dessa transformação para o trabalhador ocidental? Porque enquanto Estados Unidos e Europa construíram ao longo de décadas sistemas de proteção trabalhista, segurança no trabalho, previdência, limites de jornada e padrões ambientais cada vez mais rigorosos, uma parcela crescente da produção industrial mundial foi transferida justamente para países onde os custos do trabalho e as exigências regulatórias eram muito menores. E foi nesse contexto que a China se transformou em uma potência industrial. Mas precisamos fazer uma distinção importante. Não seria correto dizer simplesmente que a China cresceu porque não possuía legislação trabalhista. A questão é muito mais complexa e nós vamos ver aqui. O que existia era uma enorme diferença entre os custos de produção, os salários, os mecanismos de fiscalização, os padrões ambientais e as condições institucionais existentes entre economias. E essa diferença criou uma enorme vantagem competitiva. Imagine duas fábricas produzindo exatamente o mesmo produto. Uma delas está localizada nos Estados Unidos ou na Europa. Ela precisa pagar salários relativamente elevados, precisa cumprir normas ambientais, precisa respeitar regras de segurança, precisa financiar benefícios e diferentes formas de proteção ao trabalhador. Agora imagine o seguinte: uma segunda fábrica localizada em uma economia onde salários, custos regulatórios e exigências ambientais são significativamente menores. As duas empresas colocam seus produtos no mesmo mercado. Quem terá condições de vender mais barato? Responda aí. Essa foi uma das grandes contradições da globalização. O Ocidente que criou padrões sociais elevados dentro de suas fronteiras, mas abriu mercados para produtos fabricados sob condições econômicas e institucionais muito diferentes. E o resultado foi previsível. Empresas começaram a perceber que poderiam reduzir significativamente seus custos, transferindo etapas da produção para outros países. Fábricas fecharam, linhas de produção foram transferidas, cadeias industriais inteiras começaram a migrar e milhões de trabalhadores passaram a enfrentar uma competição que não vinha da fábrica localizada na cidade vizinha. A competição vinha do outro lado do mundo. A entrada da China na Organização Mundial do Comércio em 2001 acelerou
profundamente esse processo. Claro, o Brasil tem a sua participação. A indústria brasileira foi destruída por causa disso. A China oferecia algo extraordinariamente atraente para as grandes empresas internacionais: uma enorme força de trabalho, custos relativamente baixos, infraestrutura em rápida expansão, incentivos governamentais, grandes investimentos, portos, rodovias, energia, crédito e uma política industrial orientada para transformar o país em uma potência exportadora. Mas existe outro ponto fundamental. A China não permaneceu apenas como uma economia de mão de obra barata. Ela aprendeu, ela investiu, ela desenvolveu infraestrutura, formou engenheiros, construiu universidades, desenvolveu tecnologia, criou fornecedores, construiu cadeias produtivas completas e gradualmente deixou de ser apenas a fábrica de produtos baratos do mundo. Passou a disputar setores de maior complexidade tecnológica. Esse ponto é fundamental para compreender o problema atual. Porque quando uma fábrica é transferida para outro país, não desaparecem apenas os empregos daquela fábrica. Junto com ela, podem desaparecer fornecedores, engenheiros, técnicos, transportadoras, pequenas empresas, conhecimento industrial, pesquisa, capacidade tecnológica e, principalmente, experiência acumulada. Uma indústria não é simplesmente um prédio cheio de máquinas. Uma indústria é um ecossistema de conhecimento. E quando esse ecossistema desaparece, reconstruí-lo pode levar décadas. Nos Estados Unidos, parte desse fenômeno passou a ser estudada como o chamado China Choque. Algumas regiões industriais foram profundamente afetadas pelo crescimento acelerado das importações chinesas. E aqui encontramos outro problema. Durante muito tempo foi dito: não existe problema, os empregos industriais desaparecerão, mas novos empregos surgirão no setor de serviços. Em parte, isso aconteceu. Mas existe uma diferença fundamental entre criar um emprego e substituir um emprego equivalente. Imagine um trabalhador industrial, especializado. Ele possui experiência, recebe um bom salário, possui benefícios, consegue financiar sua casa, criar seus filhos, consumir, poupar, planejar sua aposentadoria. A fábrica fecha. Algum tempo depois, esse trabalhador consegue outro emprego. Mas agora trabalha em uma atividade de menor produtividade e recebe significativamente menos. Nas estatísticas, ele continua empregado, mas economicamente aconteceu algo muito importante. Houve perda de renda. E quando isso acontece com milhares de pessoas na mesma região, o problema deixa de ser individual. Transforma-se em problema social.
A fábrica fecha, o comércio local perde clientes, os imóveis perdem valor, pequenos fornecedores desaparecem, a arrecadação municipal diminui. Jovens começam a abandonar a região e antigas cidades industriais entram em decadência. Foi assim que a desindustrialização deixou de ser apenas um problema econômico. Ela se transformou também em um problema social e político. Existe ainda outro paradoxo. O trabalhador também é consumidor. Como consumidor, ele ganhou, passou a comprar roupas mais baratas, televisores mais baratos, celulares mais baratos, eletrodomésticos mais baratos. Mas como trabalhador, algumas vezes perdeu, porque justamente a fábrica que produzia esses produtos foi transferida para outro país. Esse é um dos grandes dilemas da globalização. Os benefícios foram amplamente distribuídos. Milhões de consumidores tiveram acesso a produtos mais baratos, mas os prejuízos foram concentrados. Determinadas cidades e determinadas categorias profissionais pagaram um preço muito maior. Então veio a pandemia. E a pandemia revelou uma vulnerabilidade que havia sido ignorada durante décadas. De repente, países perceberam que dependiam do exterior para produzir bens, bens fundamentais, equipamentos médicos, medicamentos, componentes eletrônicos, semicondutores, insumos industriais, produtos estratégicos. E surgiu uma nova pergunta: será que produzir mais barato é realmente o único critério que importa? Imagine uma situação de crise internacional, uma guerra, uma pandemia, um bloqueio comercial ou uma ruptura logística. Se o seu país não consegue produzir medicamentos, componentes eletrônicos, equipamentos de telecomunicação, máquinas ou determinados insumos estratégicos, então a dependência econômica pode transformar-se rapidamente em vulnerabilidade geopolítica. Foi justamente por isso que os Estados Unidos e a Europa começaram a discutir suas políticas industriais. E três palavras começaram a aparecer com frequência: reshoring, trazer determinadas fábricas de volta ao território nacional; nearshoring, transferir parte da produção para países geograficamente mais próximos; e friendshoring, organizar cadeias produtivas estratégicas entre países considerados aliados ou confiáveis. Isso representa uma mudança profunda. Durante décadas, a pergunta predominante era: onde podemos produzir mais barato? Agora a pergunta começa a mudar: onde podemos produzir de maneira competitiva, segura e estrategicamente sustentável? Mas existe um cuidado importante: reconhecer os problemas da globalização
não significa defender o fechamento das economias. Não significa defender uma guerra comercial permanente. E muito menos significa impedir que China, Índia, Vietnã ou outros países se desenvolvam. O problema não é o desenvolvimento da Ásia. O problema está nas condições assimétricas de competição. Nenhum país precisa pagar exatamente o mesmo salário que outro. Isso seria economicamente impossível. Os níveis de produtividade e desenvolvimento são diferentes, mas determinadas condições fundamentais deveriam fazer parte da competição internacional. Combate ao trabalho forçado, combate ao trabalho infantil, segurança mínima no trabalho, liberdade de associação, respeito às regras, responsabilidade ambiental e mecanismos efetivos de fiscalização. Porque existe uma diferença entre competir por produtividade e competir pela precarização do trabalhador. Essa distinção precisa estar muito clara. Ao mesmo tempo, o Ocidente também precisa reconhecer seus próprios erros. Não podemos atribuir toda a desindustrialização ocidental à China. Automação, robótica, aumento da produtividade, tributação, custos de energia, excesso de burocracia, políticas econômicas equivocadas, mudanças tecnológicas. Tudo isso também contribuiu. Mas existe uma lição importante. Durante muito tempo, acreditou-se que seria possível transferir grande parte da produção industrial para outros países e permanecer apenas com as atividades financeiras, tecnológicas e de serviços de maior valor agregado. Só existe um problema. A indústria também produz conhecimento. Quem fabrica, aprende. Quem produz, desenvolve. Quem produz, desenvolve fornecedores. Quem desenvolve fornecedores, cria tecnologia. Quem domina a tecnologia, aumenta sua produtividade. E quem controla cadeias produtivas estratégicas acumula poder econômico. E poder econômico no sistema internacional também significa poder político e geopolítico. Por isso que a discussão sobre reindustrialização voltou ao centro das grandes economias. A questão não é simplesmente trazer todas as fábricas de volta. Isso seria irrealista. A questão é identificar aquilo que uma nação não pode deixar de produzir. Por exemplo, energia, tecnologia, semicondutores, medicamentos, defesa, máquinas, infraestrutura, telecomunicações e inteligência artificial. Claro, outros setores estratégicos. O desafio do Ocidente, portanto, não é reduzir seus padrões trabalhistas para competir com países de menor custo. Fazer exatamente o contrário.
é aumentar produtividade, investir em tecnologia, qualificar trabalhadores, reduzir custos estruturais, melhorar a infraestrutura, produzir energia competitiva, estimular a inovação e recuperar capacidade industrial. Porque uma sociedade não se torna mais rica simplesmente pagando salários menores, como aconteceu. Uma sociedade torna-se mais rica quando seus trabalhadores conseguem produzir mais valor. E existe uma reflexão. Quando uma sociedade perde uma fábrica, ela pode estar perdendo muito mais do que empregos. Pode estar perdendo conhecimento, tecnologia, renda, fornecedores, capacidade de inovação, autonomia econômica e até segurança nacional. Por isso, a discussão do século XXI provavelmente não será simplesmente globalização ou protecionismo. A verdadeira discussão será: que tipo de globalização queremos construir? Uma globalização baseada exclusivamente no menor custo possível? Ou uma globalização baseada em comércio, produtividade, reciprocidade e padrões mínimos de competição? O comércio internacional continuará sendo fundamental. A China continuará sendo uma potência econômica. A Ásia continuará crescendo. Mas o Ocidente precisa compreender uma realidade básica. Uma grande potência não pode abrir mão completamente de sua capacidade de produzir. Porque produção significa emprego, produção significa conhecimento, produção significa tecnologia, produção significa renda, significa autonomia. E em determinados setores, produção também significa soberania. E claro, o Brasil pode ser essa nação que vai se reindustrializar. É uma nação pacífica. É New Shore, está perto. É Friend Shore, pode ser uma nação amiga, e é uma nação amiga. Então, dentro desse novo contexto, aonde nações vão precisar se reindustrializar, o Brasil tem uma grande vantagem competitiva. Curte esse vídeo, faz o teu comentário, segue esse canal para que nós possamos continuar fazendo vídeos de interesse nacional. Se você acha que entende o que está acontecendo no Brasil, na economia, na política e na geopolítica do mundo, provavelmente está vendo só metade da história. Aqui a gente vai além da superfície, porque as ideias que moldam o mundo não aparecem nos noticiários.